Olá, para quem não me conhece, eu sou Renata Carneiro, eu sou educadora de história. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do ouro no Brasil, que teve aí seu auge no século XVIII. Eu convido vocês a assistirem um vídeo antes da educadora Beatriz Virgínia, onde ela vai dar o panorama da atividade econômica que antecedeu o ciclo do ouro, que é o ciclo do açúcar, compreendido aí entre meados do século XVI a meados do século XVIII. Hoje eu trago a Mafalda, uma amiga muito leal, que vai me ajudar caso eu esqueça de passar algum dado que seja relevante para o nosso estudo de hoje. Beleza? E ela já está aqui salientando que uma atividade econômica ela não acaba do dia para a noite e emerge de pronto uma nova. Quando a gente fala do período de decadência do ciclo do açúcar, é preciso lembrar que ela ocorre de forma paralela ao crescimento de outras atividades, de outros produtos de exportação, como o algodão, como o fumo e como o próprio café. O que ocorria também para o Brasil se inclinar para uma nova atividade econômica é que o crescimento da concorrência dos engenhos de açúcar nas colônias francesas, inglesas e holandesas na América Central fazia essa projeção para o Brasil se inclinar para a corrida do ouro. E também a oscilação do preço desse produto no mercado mundial. Então, é bom lembrar que essa decadência do ciclo do açúcar, ela ocorre de forma paralela e vai se estender aí até o período da independência. Beleza? Quando a gente lembra do ciclo do ouro no Brasil, a gente lembra da região de Minas Gerais. Todos nós lembramos. Lembramos que ainda nos últimos anos do século XVII, bandeirantes paulistas penetraram aquela região e fizeram ali povoamento e começaram a explorar e encontraram metais preciosos. Só que Mafalda está aqui me lembrando que quando a gente fala sobre encontrar metais preciosos, por conta de trabalhos de geólogos, de outros historiadores e os próprios diários de tripulação de mais de um século anterior, a gente, por volta de 1585 a 1590, temos relatos de garimpeiros constatando a presença de metais preciosos ali na região do Jaraguá, a zona oeste de São Paulo. Então, quando a gente fala sobre encontrar metais preciosos, precisamos ter isso em mente. É claro que a produção do ouro, a forma sistemática, essa produção gerando uma riqueza interna na colônia, a gente tem de forma sistemática aí no século XVIII na região, sobretudo de Minas Gerais. Esses bandeirantes, esses agentes sociais de suma importância para a compreensão da história do Brasil neste período, precisa ser analisado em conjunto com uma forma violenta conforme esses aprisionamentos dos indígenas ocorriam. Quando eles penetraram por interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, essas regiões principais, os bandeirantes estavam buscando por metais preciosos, estavam buscando também por novos escravos. E para isso, a resistência dessa população indígena fez essa caça a esses foragidos de uma forma muito violenta por parte desses bandeirantes paulistas e com isso a população indígena é dizimada. Então tem essa carga negativa quando a gente analisa o período da penetração dos bandeirantes nessas regiões. É claro que todo mundo estava buscando por riqueza de forma mais fácil. Muitos conflitos aconteceram nas regiões auríferas. Entre os mais conhecidos, temos aí a Guerra dos Emboabas, que ocorreu por volta ali de 1707 a 1709. E a gente tem um embate, um conflito entre os bandeirantes paulistas e os mineradores portugueses pelo monopólio da região.
Emboabas era o nome que os bandeirantes paulistas davam a esses imigrantes que estavam ali, ora, na região que eles exploraram primeiramente. É claro que houve vitória da coroa portuguesa, conseguiram um controle mais efetivo daquela região e o massacre dos bandeirantes paulistas. Em 1720, a gente tem a Revolta Filipe dos Santos. Ela dura cerca de um mês e o Filipe dos Santos é um tropeiro, um comerciante que vai se revoltar com a cobrança do quinto, que era um tributo que a coroa exigia, que equivalia a 20% de todo o ouro encontrado. É claro que isso afetava o bolso, sobretudo, da elite, que tinha escravos, que tinha regiões a explorar, e os comerciantes e fazendeiros. Então, muitos conflitos aí durante todo o século XVIII entre bandeirantes e demais exploradores. Quando a gente lembra do meado do século XVIII, a gente precisa olhar para Portugal e perceber que nem de longe Portugal é aquela potência das grandes navegações. Lembra das grandes navegações que Portugal realizou? Nem de longe ela era essa pomposa potência. Portugal amargava um déficit comercial muito grande e também muito limitada a concorrência internacional. E para isso, Portugal ela se via num quadro muito difícil, um quadro econômico muito deficiente. Então, ela estava vendo que as outras potências europeias já estavam muito diferentes dela. E, para isso, ela contava com a captação de recursos, as riquezas que a sua colônia, o Brasil, poderia lhe gerar. Marquês de Pombal, ele entra no contexto da história do Brasil como uma figura muito controversa e polêmica, porque é Marquês de Pombal que vai promover reformas administrativas tanto para Portugal, tirando ela dessa fase aí mercantil e projetando uma perspectiva de uma fase industrial, porque Inglaterra estava dando certo e ele queria incutir esse sucesso da Inglaterra, que já vivia aí sua fase industrial, em Portugal. Para isso ele precisava organizar melhor a exploração de metais preciosos aqui da colônia do Brasil. Em 1751, Pombal, que era secretário do Estado do Reino, né, que era secretário do governo do Reino e primeiro-ministro de Portugal, ele acaba substituindo o quinto pela derrama. O quinto, que era 20% de todo o ouro encontrado, acaba sendo substituído por uma taxa anual de 100 arrobas do Estado mineiro para a coroa portuguesa. E é claro que isso afeta o bolso da elite e dos comerciantes, que se vê cada vez mais prejudicado por essas reformas pombalinas. Em 1753, Pombal ele liberta os escravos da região do Maranhão, onde os escravos indígenas, onde essa presença era muito forte do que nas demais regiões do Brasil. E em 1755 ele acaba libertando os índios escravizados de todo o país. É claro que Pombal, Mafalda está aqui lembrando que não queria que os índios tivessem liberdade de religião, liberdade para viver suas vidas, uma certa igualdade entre as demais populações. Não. Pombal acreditava que quando ele libertasse esses índios escravizados, eles poderiam se miscigenar e promover um crescimento populacional ali naquela região de fronteira, povoar ali sem precisar ter que trazer europeus para salvaguardar aquele território, aquelas fronteiras. Então, o que Pombal faz é uma espécie de povoamento estratégico. Dentre outras reformas que Pombal faz,
no ano de 1763, Pombal ele transfere o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Mafalda está pedindo para eu falar para vocês que essa transferência do eixo do Nordeste, né, do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, nada mais é de que transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Ora, no Rio de Janeiro ficava o porto. No Rio de Janeiro eu poderia acompanhar melhor a exportação, uma vez que era ali que os metais preciosos chegavam, certo? Então, todas essas medidas pombalinas visavam um enriquecimento da metrópole que era Portugal. A gente tem uma expulsão, eu gosto de falar, gradativa, progressiva e não revolucionária dos jesuítas neste território, porque há muito tempo os indígenas eles viviam sob tutela dos jesuítas com suas missões e recebendo uma educação de religião católica muito forte. E Pombal via que o sucesso de Portugal e também da própria colônia, no sentido econômico e político, deveria estar separado da religião católica. Ele, como um déspota esclarecido, ele queria a secularização, a desvinculação dos objetivos do Estado com os objetivos da religião católica. E para isso houve essa expulsão dos jesuítas que impediam este trabalho, certo? Então, a figura de Marquês de Pombal marca aí todo esse período de extração do ouro. É uma figura muito controversa e polêmica, uma vez que bebeu dos ideais iluministas de liberdade econômica e liberdade política, mas acaba exercendo um governo forte e centralizador que nem de longe lembra o iluminismo de forma mais autônoma que pregava a Europa. Beleza? Então, diante de todas essas revoltas, de todos esses conflitos, a gente vai se inclinando aí para um período de muitas inquietações. A elite mineira é uma elite que ela vai ter contato com os ideais iluministas, ela vai viajar para a Europa, ela volta de posse dessas ideias de liberdade econômica e política e não vai abaixar a cabeça para essas reformas que estavam afetando diretamente o seu bolso. Então, quando a gente lembra de revoltas que vão surgir posterior, como a Conjuração Mineira, conhecida também como Inconfidência Mineira, no ano de 1789, precisamos ter em mente que essa briga é da elite, que se viu afetada ali suas economias. A Inconfidência, a Conjuração Mineira, é um estudo à parte por conta de sua complexidade, mas a gente vai se encaminhando aí no último quartel do século XVIII para o esgotamento das jazidas de ouro nessa região de Minas Gerais e, assim, por consequência, o declínio do ciclo do ouro. Então, a gente tem um panorama aí muito raso do que foi esse ciclo do ouro, começando com a descoberta dos bandeirantes paulistas, dessas pepitas na região onde eram construídos arraiais, e em 1711 a gente tem Vila Rica sendo elevada à categoria de vila por conta de que era uma forma dos garimpeiros estarem mais tempo, que exigia aquela exploração de metais. A gente tem no ano de 1823 Vila Rica sendo elevada à categoria de cidade, Ouro Preto, e que é a capital até o final do século XIX da província de Minas Gerais. Para você ver a importância que tem essa região de Minas Gerais, para a gente entender quem estava sendo afetada, a economia de quem, com a produção, o ciclo do ouro, de todo o período de escravidão, de toda a mão de obra que trabalhou naquela exploração. A gente tem a figura aí de Chico Rei, em 1740, uma figura que a gente conhece pela história oral, a história falada,
de que era um rei no Congo que vem escravizado para o Brasil, consegue enriquecer por conta de ter contato já em minas na África, e ele acaba sendo um especialista. Com isso tem uma dinâmica mais destacada, consegue enriquecer, se alforriar e alforriar seus irmãos. A gente também tem muita importação de mão de obra escrava para trabalhar nas minas de ouro, o enriquecimento da metrópole, o ouro que ia parar nos cofres internacionais, às custas de muito sofrimento para certos atores sociais. Então, a gente hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Tchau, tchau!